Quando você está negociando, como que você comunica as boas notícias e as más notícias? Bom, quando eu falo de boas notícias, é claro, eu estou falando de algo durante o processo da negociação que na percepção do outro negociador seja uma coisa boa. Isso é uma boa notícia. Uma má notícia é aquilo que, óbvio, do ponto de vista do outro, é uma coisa ruim, uma coisa que não seja vantajosa, que não seja interessante, algo que vai afetar negativamente ele durante esse processo de negociação. Como que você faz essa comunicação? Bom, tem gente que chega a perguntar para o outro, né? Você prefere receber uma boa notícia ou uma má notícia primeiro? Enquanto a ordem, qual vai receber primeiro, a boa e a má notícia, isso não tem tanta relevância. Isso pode ser até uma questão mais pessoal da parte. O outro pode querer receber primeiro uma boa notícia ou querer receber primeiro a má notícia. Isso não tem tanta relevância assim. Agora, o que tem relevância é enquanto a forma. Como você vai comunicar a má e a boa notícia? Né? Como que você vai comunicar o que agrada e o que desagrada o outro negociador? Bom, nesse aspecto, enquanto a forma, você tem um lastro científico por trás que traz algumas questões aí para a gente refletir. Você tem umas pesquisas realizadas pelo Daniel Kahneman, que é um psicólogo e foi Nobel de Economia em 2002, que ele fala justamente dessa questão. O jeito que você aí vai comunicar as boas notícias e as más notícias para o outro. Então, assim, basicamente, nos estudos do Kahneman, ele descobriu que quando você comunica uma notícia boa, que você faça essa comunicação, ela vai gerar um impacto mais positivo no outro se você comunicar essa notícia em pequenas partes, em fatias. Você vai parcelar essa notícia boa. Então, você tem que contar alguma coisa para o outro negociador lá no meio da negociação, você vai basicamente falar as coisas boas não de uma vez, você vai parcelar elas, você vai falar aos poucos essas coisas boas, você vai dar um intervalo nessas coisas. Por quê? Porque assim a pessoa ela vai ter uma associação, ela vai ter impressão que ela está tendo durante esse processo de negociação várias vitórias. Né? Você está parcelando ali, você está dividindo as notícias boas. Ela vai sentir durante o período da negociação que ela acumulou bastante vitórias. Agora, as notícias más, as notícias que não são boas, ele aconselha que você dê essa notícia de uma vez. Que você simplesmente não fatie ela, não divide essa notícia. Então, o que for de notícia que não é boa, essas notícias ruins, que você comunique ela de uma vez para o outro. Ela, de certa forma, ela vai causar um único impacto negativo. Se você divide esse impacto negativo, a percepção do outro vai ser uma percepção como se ele saiu pode ter várias coisas positivas, mas ele vai imaginar que essa negociação foi muito ruim no geral porque teve vários. A gente costuma lembrar mais das coisas que trazem para a gente um impacto negativo, né? Você tem outras pesquisas que apontam isso, que assim, um efeito negativo, ele corresponde a basicamente 5 eventos positivos, se você for fazer uma relação em termos de percepção do outro. Né? Então, assim, preste atenção nisso quando você for negociar, quando você for comunicar notícias boas, você fatie elas, você divida elas, você distribua ela ao longo do período da negociação. Agora, quando você for dar uma má notícia para o outro, você dê essa notícia de uma vez. É isso, espero que vocês apliquem isso nas negociações de vocês.